Estamos iniciando mais um diálogo no Espaço Democrático. Hoje com a presença do professor Carlos Gustavo Poggio, que é professor e pesquisador na área de Relações Internacionais, com foco em política externa dos Estados Unidos. Ele é pós-doutor pela Universidade Georgetown e PhD em Estudos Internacionais, com bolsa Fulbright, pela Universidade Old Dominion, da Virgínia, nos Estados Unidos. O professor também dá aula no curso de Relações Internacionais da FAAP. Bem-vindo, professor Poggio. Nós temos também hoje a presença, a participação dos nossos consultores aqui da Fundação Espaço Democrático. Temos, começando pelo cientista político Rubens Figueiredo, pelo economista Luiz Alberto Machado, pelo cientista político Rogério Schmidt, pelo professor de Relações Internacionais Hélio Michelini e também pelo nosso economista, professor Roberto Macedo. Sejam todos bem-vindos também, muito obrigado pela participação. A questão começa nessas revoluções, mini-revoluções que estão ocorrendo quase que em todo o planeta. Até no Iraque, no Líbano, recentemente perdeu seu primeiro-ministro, a França, com longas manifestações, que culminaram até numa forte greve geral, que paralisou praticamente quase todo o país. Nós temos aqui na América Latina, Chile, nós temos Bolívia, enfim. É uma sucessão impressionante de pequenas revoluções populares que aparentemente não tem apenas uma razão de ser. Professor Poggio, o que é que está acontecendo no planeta? Bom, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar diante de uma plateia tão qualificada, né? E discutir um pouco desse tema, que não é exatamente um tema de pesquisa sobre o qual eu me debruço, mas, então, portanto, eu vou colocar aqui algumas questões como um curioso, como alguém que tem tentado compreender do ponto de vista das relações internacionais esse aspecto, Rodolfo, que você colocou, porque, veja, acho que está mais claro do que nunca que não é um fenômeno local. Eu recentemente participei de um programa, o painel na Globo News, que discutia as manifestações na América do Sul. E nesse programa a pesquisadora apresentava uma tese muito interessante sobre as manifestações na América do Sul, onde ela correlacionava esses períodos de instabilidade com a questão do ciclo das commodities, né? Então, quando as commodities, o preço das commodities diminui, isso gera uma instabilidade política, quando o preço sobe, isso gera uma estabilidade política, né? Isso serviria, talvez, para explicar a questão específica da América do Sul, mas como você colocou muito bem, a característica atual que nos chama a atenção é o fato que este é um fenômeno global, talvez como nunca antes visto, né? Eu anotei aqui, você citou algumas, eu anotei Chile, Bolívia, Colômbia, Haiti, 40 mortos no Haiti recentemente, Irã, Iraque, Líbano, Equador, Egito, 4.000 pessoas presas no Egito. O Oriente Médio é um lugar que não tem uma tradição de protestos, né? Temos no Paquistão recentemente, Indonésia, você falou França, Catalunha, Hong Kong, né? República Tcheca, você teve recentemente 200.000 pessoas em Praga se manifestando. Ou seja, claramente é um fenômeno, isso eu aprendi com a eleição do Trump, né? Eu, como alguém que estuda Estados Unidos, quando o Trump foi eleito, a gente tentou entender as questões dentro dos Estados Unidos que levaram à vitória do Trump, né? O Trump, ele como consequência de mudanças na sociedade norte-americana, né? Quando começou a aparecer uma série de outros líderes muito similares ao Donald Trump, em vários lugares do mundo, ficou claro que havia algumas variáveis, talvez, que não fossem variáveis especificamente norte-americanas, mas sim variáveis globais. Eu acho que é meio que nós estamos vendo nesta onda de protestos globais. Se a gente comparar com as últimas ondas de protesto, né, inicialmente talvez nos anos 60, 68, né, aqueles protestos em Paris e tal, depois tivemos algumas nos anos 80, nos anos 90, notadamente em países mais autoritários, e esses temas, é muito interessante que os temas de protesto dos anos 80 e dos anos 90 eram temas meio transnacionais, era globalização, guerra, algumas questões que os protestos hoje são muito locais, né? Muito temas locais, né? Então, o que a gente vê hoje em termos, quer dizer, a novidade do que a gente está vendo hoje é em termos de escala, né? E em termos de como isso é uma coisa espalhada, né? São grandes protestos. Colômbia teve protesto agora, há muito tempo não havia protesto na Colômbia, né? Na escala que houve. Então você tem uma escala muito grande de protestos e esses protestos eles estão espalhados no mundo inteiro, né? Essa é uma das características. Uma outra característica que tem chamado a atenção das pessoas que estão pesquisando isso é que grande parte desses protestos você não tem uma liderança muito clara.
né? Não há um líder muito claro, há pouca aderência, inclusive, de grupos tradicionais em muitos desses lugares, né? Então é uma característica é muito mais difuso, né? Portanto é muito mais difícil, inclusive, de você conter esse protesto, já que você não tem lideranças claramente definidas, né? Mas, por outro lado, também é mais difícil de sustentar um protesto sem lideranças muito definidas, né? E, claro, a outra questão é, enfim, o que vem depois desses protestos, né? Ou seja, é uma demonstração de satisfação, mas qual que é o resultado prático disso? Isso é uma outra questão que a gente depois também pode discutir. Então, para responder a sua pergunta do porquê isso está acontecendo, repito, vou jogar aqui algumas das questões que eu tenho refletido, né? Eu acho que, para usar uma linguagem dos economistas, é uma questão de oferta e demanda, né? Houve um aumento na oferta e houve um aumento na demanda, né? Pelo lado da oferta, digamos assim, veja, hoje em dia é muito mais fácil as barreiras de organização e mobilização são muito mais baixas, é muito mais fácil você organizar um protesto. Antes, para você organizar um protesto, você precisava imprimir panfleto de em casa, ter uma estrutura, uma organização. É muito interessante quando a gente fala de outros grupos que têm participado desse protesto, que não são grupos tradicionais que costumam participar de protesto, né? A famosa figura da tia do WhatsApp. Quer dizer, esse elemento, a tia do WhatsApp, é muito interessante porque tem duas coisas aqui. Uma é a tia, ou seja, é aquela pessoa que não está acostumada a participar, a dona de casa. Veja, a dona de casa que não tem acesso normalmente às estruturas normais de participação, que era sindicato, igreja, universidade, que é onde você ia bater na porta para chamar para manifestar, né? Eu lembro nos anos 90, eu era estudante e iam lá na minha sala e falavam, vamos lá fazer caras pintadas e tal. Era assim que organizava um protesto, né? Então, para você fazer esse protesto, você tinha que ter algum acesso a essas instituições tradicionais, né? Seja uma instituição como essa, seja um sindicato, seja as universidades, que são lugares clássicos, tradicionais, que produzem, né, pessoas que protestam, né? Hoje você tem, inclusive, a própria tia, dona de casa, que não necessariamente tem acesso a isso, que também participa, e participa por onde? Pelo WhatsApp. Ou seja, o elemento, portanto, que torna essa organização mais fácil, e isso não dá para a gente negar, é a questão da tecnologia, né? Se antes você precisava imprimir panfleto, portanto você tinha que ir na impressora, você tinha que ir alguém para redigir. Hoje você, com um post no Facebook, você já consegue uma mobilização bastante grande. Então há uma mudança na forma com que as pessoas são mobilizadas para esse protesto. Isso é aquilo que eu chamo de oferta, né? Então a oferta ficou muito mais fácil nesse sentido, né? Mas fundamentalmente a questão que me parece que a gente tem que entender, e aí é o que eu queria chamar mais atenção, é do lado da demanda, ou seja, o que está acontecendo, que nós estamos tendo mais, quer dizer, o que motiva essas pessoas a estarem protestando, né? E a gente pode olhar para causas imediatas, né? Depois até vamos falar sobre isso. Então, por exemplo, o Chile é a desigualdade, na Bolívia Então você tem diversas causas, né, que busca, né? Veja, não estou dizendo que no Chile é desigualdade, eu vou inclusive já tratar um pouco desse tema. Mas você tem essas causas mais imediatas, mas você tem causas que me parecem mais importantes, que são causas estruturais, né? E aqui eu destaco dois elementos que me parecem fundamentais para a gente entender, que causam mudanças estruturais importantes. Então são dois elementos, mais uma outra mudança importante que eu vou destacar. Nós temos mudanças, como falei, do WhatsApp, Facebook, etc., redes sociais, mudanças tecnológicas importantes. A gente não pode negar sobre isso. Eu dou uma disciplina na FAP, que é a História das Relações Internacionais. A gente começa com a Paz de Westfália. A Paz de Westfália é um evento que veio após a Guerra dos 30 anos. Guerra dos 30 anos, católicos, protestantes, etc. Bom, você não teria a Guerra dos 30 anos se você não tivesse a Reforma Protestante. Provavelmente você não teria a Reforma Protestante se você não tivesse a invenção da imprensa. Porque foi a partir da imprensa do Gutenberg que as pessoas tiveram acesso, né? Quer dizer, o protestantismo era isso, as pessoas terem acesso ao que de fato dizia a Bíblia, né? O que eu quero dizer com isso portanto, não é uma novidade que a tecnologia tem um impacto político, né? A gente esquece às vezes dessas coisas, e há um impacto político muito forte dessas novas tecnologias, redes sociais, etc., que já tem muita gente, inclusive, estudando isso. E, por outro lado, você tem Isso é curioso, ou seja, não são protestos. Se você olha os dados econômicos no mundo, a pobreza diminuiu. Isso é muito claro, né? O que você tem, na verdade, é a ascensão de uma classe média global que tem acesso a essa tecnologia. E, portanto, essas classes médias que estão demandando mais deste Estado, que é incapaz de atender. Há uma mudança, portanto, na relação entre cidadão e Estado. O que eu costumo dizer, falei lá no painel sobre isso, é que nós temos uma sociedade do século XXI
essa sociedade do século XX, que é a sociedade que se acostumou a pedir comida no aplicativo e a comida chega em 30 minutos. Né? Uma sociedade muito conectada, que está acostumada a ter esses serviços muito fáceis. Então, uma sociedade do século XXI com o Estado do século XX. Então, aí nós temos um curto-circuito. Né? O curto-circuito é porque a sociedade do século XXI demanda coisas que esse Estado do século XX não é capaz de fornecer. Né? Então, isso causa uma frustração generalizada com os sistemas políticos. Né? Uma outra característica desses protestos é que eles acontecem tanto em países autoritários quanto em países democráticos. Né? É uma frustração generalizada com o sistema político. Isso num pano de fundo de mudança, aí sim, essa de caráter muito estrutural, que é estamos no meio de uma passagem da sociedade industrial para a sociedade pós-industrial. Quando houve a passagem da sociedade agrária para a sociedade industrial, nós também tivemos desarranjos e, portanto, manifestações. As revoluções de 1848, a Primavera dos Povos, né? Ela é um produto muito da urbanização, da industrialização, de mudanças novas na sociedade que estavam deixando aquela sociedade agrária para trás e trazendo uma sociedade industrial. Essa sociedade industrial, portanto, precisava de um Estado e de uma organização política que refletisse essa base econômica. O que a gente vê hoje, isso é muito claro, nos partidos europeus, eles estão perdendo a sua aderência à sociedade, né? Porque você tinha o Partido Conservador, o Partido Socialista ou Trabalhista, o Partido Socialista ou Trabalhista respondia aos sindicatos, né, fábrica, etc., o conservador às classes médias, onde você tinha que é produto dessa sociedade industrial, onde a estratificação é muito simples, né? Então tem trabalhador, hoje a coisa está um pouco fluida, né? E esses partidos tradicionais não representam mais essa sociedade do século XXI. O resultado é a deterioração, a fragmentação dos partidos europeus. Mas esse surgimento que a gente está vendo de diversos outros partidos é uma tentativa de dar uma resposta a as novas demandas desta sociedade. Né? Então, acho que esse é um elemento importante para a gente destacar. Tá? Então, esse é o panorama em termos estruturais, que eu gostaria de destacar, que me parecem questões relevantes e que, por serem fatores variáveis globais, envolvidas em todos esses países, ajuda a explicar por que é um fenômeno que está se globalizando. Né? Quando a gente olha para causas mais imediatas, aí eu destaquei aqui três que eu chamo de gatilhos. Né? Então, você tem três. Então, no Líbano, por exemplo, é um protesto que começou por conta do aumento de o governo queria propor uma taxa para ligações feitas via celular, lá ficou assim, uma taxa do WhatsApp. Né? É claro que as pessoas não estão só manifestando por causa da taxa do WhatsApp. Isso foi um gatilho, né? O protesto na Bolívia não foi um protesto tanto de ordem econômica, mas foi um protesto mais de ordem política por conta do Morales, que queria se perpetuar no poder de forma não constitucional. Né? E isso em vários outros lugares a gente vê esses protestos que têm natureza política, normalmente em democracias. Né? Nesses países mais, e também países autoritários, a gente vê isso, ou que estão indo, né, em direção ao autoritarismo. Em países democráticos, normalmente, como é o caso do Chile, são protestos de natureza econômica. Né? Então, tem questão de, enfim, né? Aí, no Líbano a questão também foi econômica, são gatilhos econômicos que levam as pessoas às ruas. E, por outro lado, esse gatilho que eu chamo de governança, que normalmente tem a ver com a questão da corrupção. Né? Agora, essas coisas aumentaram de um tempo para cá para justificar essas manifestações? Não. Você não tem mais corrupção hoje do que você tinha ontem no Chile, você não tem mais desigualdade. Aliás, o Chile diminuiu a desigualdade no Chile. Né? Então, veja, não é que o sujeito vê lá o índice Gini e fala, putz, aumentou o índice Gini, vou protestar. Não é uma coisa assim tão imediata. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é a percepção dessas coisas. Acho que essa é a questão fundamental. As pessoas começam a perceber, quer dizer, corrupção sempre houve. Mas hoje, por conta das coisas estarem mais visíveis e transparentes, as pessoas se comunicando mais, né, as pessoas estão tendo uma percepção maior de corrupção. Desigualdade sempre houve, mas hoje o cara pega no Instagram e vê como vive 1% mais rico da população, então a percepção dele, ela muda nesse sentido. Né? Questões políticas, bom, essas coisas sempre existiram, mas o que muda, de novo, aí eu estou jogando, são provocações, a gente pode depois debater, o que muda objetivamente é a percepção dessas coisas. Né? E caminhando aqui para a conclusão do meu raciocínio, o conceito que eu queria trazer, que é um conceito
de Relações Internacionais, desenvolvido pelo Brzezinski, né? O Brzezinski foi assessor de Segurança Nacional do Carter, né? Morreu há uns 2 anos atrás, recentemente. Costumo dizer que o Brzezinski era o Kissinger do Carter, né? E tinha, inclusive, essa disputa. Qual foi o primeiro nome dele? Zbigniew Brzezinski. Ele é polonês, de origem polonesa, é muito difícil. Aliás, para escrever é dificílimo, né? Para falar é difícil, para escrever é mais ainda, né? E o Brzezinski ele veio com um conceito em 2008, um conceito chamado despertar político global. Ele trouxe essa ideia. Ele fala, uma das características do século XXI é o que ele chama do despertar político global. Ele fala, pela primeira vez a humanidade está politicamente ativada, politicamente conectada, politicamente interativa. Quer dizer, isso não acontecia antes, né? Antes eram alguns protestos meio isolados, hoje você tem essa conexão de uma sociedade, de uma classe média global emergente, que essa conexão cria emoções, cria impaciências, cria intolerância, enfim, uma série de questões, e muito dessas manifestações tem a ver com a manipulação das emoções. Os políticos descobriram que manipular a emoção dá voto, claro, sempre deu, mas hoje ficou uma coisa clara isso, né? E notadamente a manipulação do ódio, né? O ódio é um estímulo muito, muito bom para ir votar, né? Isso tem sido alimentado de alguma forma pelas redes sociais. Então, as massas, veja, era muito mais fácil você governar, quer dizer, você governar uma massa inerte, uma massa politicamente inativa, do que uma massa desperta e politicamente ativa, né? Então, isso cria um obstáculo à governança doméstica e internacional. Então, é mais difícil você trazer legislação doméstica, você avançar domesticamente, porque as massas estão despertas, e é mais difícil você também mexer nas estruturas de governança global e lidar com problemas que são, por exemplo, o aquecimento global, mudanças climáticas, num contexto de despertar político global. É muito mais difícil lidar com essas questões, né? Então, diria que essas manifestações que representam esse despertar político global representam o maior desafio às estruturas de poder atual. E a questão, para finalizar, que eu coloco é se isso é um caminho para uma revolução, como foi antigamente, vai levar para alguma outra coisa, ou se esse é o novo normal. Se agora vamos ter que nos acostumar com isso como parte normal do funcionamento da política, né? Então, deixo aí para vocês fazerem as perguntas a partir dessas minhas provocações. Carlos, na verdade, esses fenômenos não são exatamente novos. Nós tivemos uma onda muito parecida em 2013, inclusive com manifestações muito grandes aqui no Brasil. E naquela oportunidade, como nessa, os meios tradicionais que as ciências sociais lançam mão para antecipar fenômenos dessa natureza, eles falharam redondamente, como pesquisas de opinião, indicadores econômicos e por aí vai. Eu queria fazer 2 perguntas. A primeira, se você considera essas manifestações, esses protestos de 2019 como uma segunda onda do que aconteceu em 2013, e se você acha que uma análise mais detalhada do que acontece nas redes sociais pode se tornar mais importante do que uma pesquisa de opinião ou de satisfação da opinião pública nesse período conturbado que o mundo está vivendo? Não vejo essas manifestações como um produto de 2019. Eu acho que é um produto de mudanças do século XXI. Acho que, na verdade, a partir de 2010 é que você começa a ter uma série de manifestações, a primeira acho que na Grécia, né, como resposta à crise de 2008. Acho que 2008 é uma virada importante aqui, né? Em 2008, meu curso de Relações Internacionais Contemporâneas, eu coloco 2008 como um marco, não só por conta dessa questão das manifestações, mas por conta de uma série de mudanças importantes nas relações internacionais, notadamente a crise econômica, da qual a recuperação foi por conta de mudanças tecnológicas. A recuperação foi muito desigual, ela foi muito mais rápida no topo da pirâmide do que na base, porque na base da pirâmide o cara está perdendo os empregos, né? Muita gente fala assim, não, veja, não é que os empregos estão acabando, os empregos estão sendo substituídos por outros empregos. Não, é verdade. O emprego de caminhoneiro está sendo substituído pelo emprego de programador de caminhão autodirigível. Vai ser substituído. Então, se eu sou caminhoneiro, meu pai é caminhoneiro, meu avô é caminhoneiro, a minha identidade é caminhoneiro, ser caminhoneiro é uma questão importante da minha família, este emprego de caminhoneiro vai sumir.
e vai ser substituído por um emprego que exige um grau de conhecimento técnico muito maior do que aquele que eu posso obter. Né? Então, o topo da escada está sendo chutado. Né? Eu não vou ser mais atendente no McDonald's, que eu substituo 3 atendentes no McDonald's por um quiosque. Bom, o quiosque eu criei 3 engenheiros que fizeram quiosque, o programador de quiosque. Os 3 empregos que eu criei para o programador de quiosque são muito diferentes dos 3 empregos que eu perdi de atendente de McDonald's. Né? No cômputo geral, são 3 aqui e 3 ali, não aconteceu muita diferença. Mas no cômputo daquele pessoal da base que começa a perder qualquer perspectiva de emprego, e isso ajuda a explicar a eleição do Trump, uma série de mudanças que nós estamos vendo, para esse cara a questão é mais complicada. Né? Então, 2008, e veja, em 2008 que você tem, por exemplo, também o Uber. O Uber começa em 2008, uma série de aplicativos entre 2007 e 2009, Airbnb, todos os aplicativos que mexeram muito com a economia global por volta de 2008. É em 2008 que Facebook, Google começa a atingir o topo das empresas mais valiosas. Né? Então você não é mais GM, IBM, empresas industriais, agora é Google, Facebook, essas empresas que trabalham com... O que produz o Facebook? Né? Cadê o... Onde é que eu posso ver? Não produz nada, produz, enfim, informação, coisa bits, né, bytes. Então, e essas transformações, elas começam muito claramente em 2008. Então, eu nem vejo como segunda, terceira onda, eu vejo como um contínuo. Eu marco 2008 e até hoje me parece um contínuo em relação a isso. Né? Tem outras questões que aconteceram em 2008 que não tem a ver com o nosso debate, mas para mim é um momento importante, entre 8 e 16, na verdade, quer dizer, 8 e 16, e com a eleição do Trump em 16 e o Brexit e outras questões, 16 me marca um novo momento, aí tem a ver com nacionalismos, populismos, etc. Mas essa questão das manifestações, eu vejo já como uma linha, uma característica desta década do século XXI, né? E talvez, quiçá, da próxima década. E aí a outra questão e essa é a questão, acho que está todo mundo que estuda isso em busca dessa resposta, é como prever, né? Como se antecipar essas questões. O Chile pegou todo mundo de surpresa. Né? Eu acho que está muito claro, quer dizer, a grande questão hoje é o Brasil, vai haver novamente, não vai haver? Então, acho que precisamos, a minha resposta padrão de pesquisador precisamos de mais estudos, de gente que se debruce mais sobre isso para tentar ver quais são as variáveis mais importantes, já que as variáveis materiais, né, não estão mais explicando, né? Nós vivemos num mundo pós-material, né? Pós-materialista, nesse sentido, né? Onde pautas não materialistas são importantes. Isso ajuda a explicar, inclusive, como a esquerda tem mudado, né? Que a esquerda não fala mais muito de questões mais materiais, né? E começa a falar de questões de identidade, cultura, etc., porque essas questões materiais já estão solucionadas, né? Nos países desenvolvidos. Né? Isso aí já não é um problema. Então passa a ir para outras pautas, né? O que explica um pouco também porque há um certo setor da população que essa esquerda moderna, nova, da Vila Madalena, deixou um pouco desamparado. E esse setor está buscando outras soluções políticas, digamos assim. Né? Mas esse já é outro assunto. Professor, eu gostaria de saber se a era pós-industrial e tecnológica exige a renovação do espaço público e a reconfiguração mesmo do Estado moderno com o advento da opinião pública como um poder que se assemelha aos poderes que alicerçam o Estado contemporâneo. A colocação é ótima, e eu estava discutindo isso outro dia também sobre isso. Quando eu falo que é uma sociedade do século XXI e um Estado do século XX, né? Alguma das duas coisas vai ter que se adaptar. Né? A sociedade do século XXI não volta mais para o século XX. O que acontece é que, me parece, e aí estou indo também no campo da especulação, que esgotou o Estado moderno, ele se esgotou enquanto tecnologia política, digamos assim. Né? E aí estamos em busca de uma nova tecnologia política, que vai ser alguma outra coisa que eu não sei o que é. A minha sensação é que nós estamos no meio dessa mudança. Quer dizer, que tipo de Estado... Veja, eu falei que eu dou aula de História das RI. História das RI basicamente é a história do Estado moderno. Né? Depois a gente começa a investir falha. Na minha primeira aula eu falo para os alunos, o Estado não é algo dado por Deus, não é divino. Né? A sociedade se organizou ao longo de milênios sob diversas formas que não o Estado. O Estado é uma tecnologia relativamente recente, produto dos últimos 300, 400 anos. Né? Nós tivemos tribos, tivemos impérios, tivemos cidades-estados, feudos, uma série de outras organizações sobre o qual o Estado depois ele prevaleceu como ordem social, inclusive em alguns lugares do mundo, muito recentemente. Né? E que, portanto, inclusive há um certo desconforto com essa forma. O Oriente Médio, por exemplo, isso é muito claro, né? Onde o Estado é um implante ocidental artificial, né? Inclusive as fronteiras são artificiais, mesma coisa na África. Então, assim como o Estado ele não é um destino divino,
Eu creio que nós estamos num momento, e é muito diferente do que diziam os neoliberais nos anos 90, da fronteira, o fim do Estado. Eu acho que aí o Estado ele vai ser obrigado a se transformar. Em que? Eu não faço a menor ideia. Mas acho que tem essa sensação. E é exatamente esse ponto que você levantou. E aí vamos precisar de novos Webers, novos Bobbio para explicar essa nova tecnologia política que vai nascer. E veja, o Estado moderno é produto de dor e violência. O Estado é o monopólio dos meios legítimos de violência, ele não é o amor. Né? Essa é outra coisa que eu também falo em sala de aula. Portanto, o nascimento dessa nova forma de tecnologia política talvez também não vai vir de uma forma sem dor. Né? Mas vamos acompanhar. Professor, dado esse quadro que o senhor apresentou aí dessas manifestações globais, eu gostaria de saber do senhor se há aqui condições para que o mesmo tipo de fenômeno ocorra aqui no Brasil. Bom, primeiro só para marcar uma questão que é verdade, quer dizer, você falou dos professores, né? Os filhos não. Há dados e pesquisas que corroboram essa sua afirmação, essa sua experiência empírica, digamos assim, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é muito claro. Quer dizer, a primeira geração, essa geração nova, a geração começa a ganhar menos do que os seus pais. Portanto, isso começa a gerar um desconforto, né? E a questão da carreira, eu falo muito isso em palestra de carreira, que muitos dos jovens que nós estamos formando hoje, eles vão trabalhar em empregos que não foram inventados. Que não existem, que ainda não foram nem inventados. Como é que você prepara uma pessoa para trabalhar numa coisa que não existe ainda, por conta dessas mudanças muito rápidas, né? Então isso gera, particularmente também nessa camada jovem, né, estudante e tal, essas insatisfações, né? E por outro lado traz também o ponto que você levanta de não é só a questão de mudanças estruturais, mas de mudança em que tipo de demanda, mas mais demandas, né? Quer dizer, o Estado está sobrecarregado, né, com essas muito para trás, com todas essas demandas, né? Agora a pergunta foi do Brasil. A chance de a coisa acontecer. Eu acho o seguinte: tivemos em 2013, né? O que tivemos em 2013 me parece que encaixa exatamente nessa estrutura que eu expliquei aqui. O que eu quis explicar foram essas manifestações todas, inclusive a do Brasil. O Brasil foi parte disso, né? Então a pergunta seria se isso pode voltar a acontecer no Brasil, né? Eu acho que dado essas questões de oferta que nós falamos, a facilidade de organizar essas coisas, eu acho que é perfeitamente possível imaginar isso acontecer. A questão é qual vai ser o gatilho aqui, né? Não sei. Aí pode ser a questão mais política, talvez, né? Se houver alguma ação clara no sentido mais autoritário por parte do governo, isso pode talvez ser esse gatilho. Mas é evidente que não dá, veja, não há nada diferente do Brasil do que há nesses outros países para a gente dizer, não, no Brasil isso não vai acontecer. Então, acho que é razoável dizer que sim, há evidentes possibilidades. A questão é quando, né? Não sei quando isso pode acontecer, mas as condições estão aí. Carlos, mesmo reconhecendo o seu esforço de fazer uma análise geral e não particularizada, eu fico me perguntando, fico tentando encontrar aqui uma motivação para dar origem a essa faísca, como coloca o Rondino, ou esse despertar político, como você coloca, e fica fácil achar na Bolívia, fica fácil achar eventualmente na França, mas é muito difícil. E acho que esse é um dos grandes desafios de vocês que trabalham com relações internacionais, procurar entender o que está acontecendo e como é que isso vai evoluir no futuro. E aqui, tentando encontrar talvez uma coisa nova, uma coisa dos tempos mais contemporâneos, e eu pergunto, você acha que essas migrações forçadas que ganharam força nas últimas décadas podem estar na origem de algumas dessas manifestações que estão ocorrendo? O meu esforço foi deliberado nesse sentido de evitar
É claro que cada lugar tem a sua particularidade, né? Mas quando a coisa acontece de uma forma generalizada, eu fiz um esforço da minha explicação foi justamente no sentido de não ir para o particularismo, né? E tentar, portanto, essa ideia do gatilho é isso. Então, claro, muito diferente o Chile da Bolívia, né? Muito diferente, mas no entanto está ali acontecendo. O Iraque, Líbano, e no Oriente Médio chama muito a atenção, porque no Oriente Médio não, isso é uma coisa bem nova. Né? E é diferente das primaveras, porque ali você foi mais ou menos o mesmo motivo. Agora. Exatamente. Nas primaveras é uma coisa muito mais política, né? Agora você tem no Líbano, o Iraque caiu o primeiro-ministro, né? Então, o esforço que eu fiz foi justamente nesse sentido que você aponta, tentar encontrar, por isso que eu fui para a questão estrutural, né? Enfim, econômica e tal, para tentar encontrar como é que a gente pode identificar as variáveis que não são variáveis particulares. É claro que essas questões globais, há as particularidades de cada país. Né? Você falou, temos a palha seca no Brasil, está toda ali, está um monte de palha seca como está em todo lugar do mundo. Sempre falta só eu jogar o fósforo, né? E aí a coisa pega. Né? Mas é bem nesse sentido. Acho que nós temos. Acho que quando acontece num lugar, não, por esse lugar aconteceu por causa disso, acontece outro, não, mas agora são outras causas. Mas quando começa a acontecer em 70 países, que é o que indica as últimas pesquisas, aí você não tem 70 explicações diferentes. Né? Alguma coisa em comum nessas. Deixa eu completar aqui, só para. Essa questão das migrações forçadas, né? Você acha que tem a ver com o que está acontecendo? Você diz o aumento da migração na Europa? Hoje você tem migrações diferentes das migrações espontâneas. Acho, Na França me parece muito claro. Isso é um componente que não dá para a gente entender, por exemplo, a ascensão desses partidos nacionalistas na Europa, né? Do Trump, em alguma razão também, se a gente não compreende esse elemento. Porque também, nos anos 90, né, no auge do discurso liberal, da aldeia global, né, eu lembro muito da literatura dos anos 90, né, da aldeia global, e vamos agora nos integrar e tal, só que não se antecipou àquela época os efeitos culturais, digamos assim, né, desse choque. Né, dessa onda de imigração. Né? Isso levou e está levando a uma recuperação de temas que nós estamos em pleno século XXI e falando de temas do século XIX. Por exemplo, nacionalismo. Nacionalismo, falei em 1848. As revoluções de 1848 são revoluções que são estimuladas por um sentimento revolucionário. À época era o nacionalismo. O nacionalismo era revolucionário. Hoje ele é reacionário, de alguma forma. Né? As coisas mudam, né, rapidamente, mas está de volta. Né? Hoje o discurso nacionalista que se achava perdido, né, na aldeia global e tal, voltou. Então nós estamos em pleno século XXI tendo que olhar para questões do século XIX. Veja, não é só o nacionalismo, acho que nós vamos voltar para o século IX, que é tribo. Quando eu falei em tribos, né, de organização do Estado, nós estamos voltando, há uma tribalização da política e social. As pessoas estão se fechando em tribos, né? Sejam tribos digitais, sejam tribos reais mesmo, né? Sejam tribos, as pessoas nos seus condomínios e tal. Mas há uma certa hiperfragmentação da sociedade que lembra, de alguma forma, organizações tribais, né? A política está muito com o sentimento de tribo. Há uma série de pesquisas, eu fico falando dos Estados Unidos, que é o que eu estudo. Nos Estados Unidos, pesquisas que as pessoas, hoje em dia, é mais importante, quer dizer, o sujeito fica mais chateado se a filha branca dele casa com um republicano, se ele é democrata, se casa com um republicano, do que se ele é democrata e casa com um democrata de outra cor, ou de outra etnia, ou seja, ou de outra religião. Não é mais religião, etnia, partido político é o que está sendo o grande diferencial nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, me parece que é um pouco a mesma coisa. Né? E isso tem levado a uma certa tribalização. Então a gente tem que olhar, temos que voltar à literatura de tribo. Né? Então, a gente achava que no século XXI a gente já estava vendo coisas, carro voando, né? De volta para o futuro. E, no entanto, temos que voltar a discutir essas questões. Carlos, eu tenho duas perguntas bem pontuais. A primeira, você por acaso sabe se existem pesquisas, algum tipo de evidência sistemática que procure correlacionar a frequência, a intensidade das manifestações globais com os sentimentos majoritários ou minoritários da opinião pública em cada país? E a segunda pergunta é se o tipo de regime político faz diferença, né? Como que regimes democráticos e regimes autoritários lidam com os protestos e principalmente com as consequências políticas desses protestos. Veja, você põe duas questões fundamentais, né? E acho que qualquer pessoa que se debruce, estude sobre esse tema vai ter que encarar, né? Sobre a questão se corresponde à opinião majoritária, né?
Veja, eu não conheço estudos nesse sentido, até porque eu estou pensando em como definir a questão de opinião majoritária. Opinião em que sentido? Se for questão política, eu acho que um elemento em comum é que há um certo desgaste com a política em geral, particularmente dessa classe média, jovem, e acho que em países que têm uma questão demográfica, onde tem muito jovem, essas questões são muito latentes, né? E nesses lugares a dinâmica é um pouco diferente, né? Por exemplo, um lugar como o Líbano, que é politicamente disfuncional e a sociedade convivia com essa disfuncionalidade política, que é um produto da fundação do Líbano, os arranjos que foram feitos à época, né? Hoje, com essa coisa do gatilho a partir da questão do WhatsApp, né? Como em Hong Kong, foi a questão da China, e isso foi aumentando, a questão explodiu, né? Agora há uma demanda por uma completa reformulação do sistema político libanês, né? Então acho que é um item interessante a ser pesquisado, mas a minha impressão, as minhas duas respostas vão ser impressões, né? A minha impressão é que é um pouco além dessa questão de opinião majoritária sobre um governo especificamente, né? Acho que, de novo, é um desgaste da estrutura como um todo, né? Há uma pesquisa também interessante, um relatório que saiu nos Estados Unidos, chama Hidden Tribes, tribos escondidas. E ele mede a questão as posições políticas das pessoas, pega Twitter e tal. Ele pega que você tem um pessoal muito ativo na direita, um pessoal muito ativo na esquerda, e você tem aquele que eles chamam de uma maioria cansada no meio, né? Tem uma maioria cansada, que é a maioria que não está no Twitter, que não está todo dia discutindo política, que não tem essa coisa. E essa maioria é uma maioria que o Nixon chama de maioria silenciosa, enfim, teve um pouco essa questão, mas que não participa, mas há uma grande quantidade de pessoas que não está participando tanto quanto essa minoria, que dá a impressão, né, que é o que representa a maioria. Isso é uma questão interessante. Então, portanto, acho que só para relativizar um pouco essa questão da maioria ou da minoria. E a outra questão que era interessante, que era a outra questão? O regime político. O regime, de novo, aí volto, foi bom que eu fiz o disclaimer que eu não sou pesquisador, que fala, o que esse cara está chutando aí. De novo, a minha impressão, pelas leituras e as coisas que eu tenho observado, é que em democracias os gatilhos têm sido gatilhos econômicos majoritariamente, ou gatilhos políticos, quando é o caso de regressão da democracia, como foi o caso do Morales, né? Em ditaduras... a Bolívia não pode ser considerada uma democracia. Veja, há uma deterioração da democracia, né, gradual da Bolívia, que já vem de um tempo do Morales. Acho que é isso, né? Claro, não dá para dizer que a democracia é uma democracia perfeita a Bolívia, mas havia um regime relativamente democrático que foi recuando, né? Acho que houve um recuo. Veja, não é questão... É o que eu falo também para os meus alunos sobre democracia. É um espectro, né? Não são tipos ideais, né? Ou é democracia ou é ditadura, né? Você tem um espectro. É claro que a Bolívia não está no lado perfeito da democracia, mas acho que ela se moveu. O fato de se mover um pouco para cá é o que gera um pouco, acho, esse gatilho, né? De novo, essas são impressões são hipóteses que eu jogaria para pesquisadores interessados no tema. Eu falaria, vá comprovar se é essa a hipótese. Eu não tenho como te dizer se é isso. Eu quero encerrar com a última impressão sua, já que se falou tanto aqui disso, sobre o papel da internet. A minha impressão, colocando como pergunta, é que ela é um fator preponderante nessas explosões todas, sejam quais forem as insatisfações. É difusão muito rápida de informações, muitas vezes fake news, demais. Hoje se torna muito fácil isso. Por outro lado, você fala numa necessidade de adaptação do Estado. Dá a entender essa fragmentação que você fala, essa tribalização, dá a entender que pode haver, que essa adaptação vai ser uma fragmentação do Estado ou coisa diferente. Eu lhe pergunto se não pode ser o efeito contrário, já que estamos falando de ditaduras e democracias. Se o excesso de manifestação, a difusão generalizada de informações nem sempre verdadeiras, não pode levar a um fortalecimento do Estado ou, o que é pior, um endurecimento dos Estados nacionais. A resposta curta é sim, pode levar. Mas a resposta comprida é, ainda que leve no curto prazo a esse endurecimento, não muda o fato de que nós continuamos a ter essa mesma sociedade. Veja, e a resposta, o que eu quero dar como evidência, essa é a palavra que eu estou buscando, a evidência desse meu argumento, é o fato que a gente está vendo, por exemplo, as manifestações em países que já são autoritários. O Egito é um país bastante autoritário. Houve uma experiência democrática, 4 mil pessoas presas no Egito.
Exato. Claro, aí a resposta Veja, na Rússia você tem 1.500 pessoas presas, na Rússia, do Putin. Né? Nesses países autoritários, a tendência é a resposta vir um pouco mais agressiva. Agora a questão é, ou seja, o que isso representa em termos do longo prazo? As pessoas aguentam estar manifestando durante um período longo de tempo, ainda mais quando você tem um Estado que está reprimindo essa questão? Eu acho que vai ser difícil, mesmo nesse processo, mesmo que haja no curto prazo, como resposta momentânea, e é perfeitamente possível que haja, uma centralização do Estado, um regresso das democracias, um regresso do liberalismo, etc., eu acho que mesmo essas novas ditaduras, esses novos Estados autoritários vão ter problemas para se sustentar, porque me parece que uma característica do mundo moderno é a dificuldade em se controlar as pessoas, né? É muito difícil você ter esse controle. Antigamente isso era uma coisa um pouco mais fácil. Você tinha algumas instituições sobre todos os aspectos, né? Quer dizer, antigamente nós líamos, tinha um acontecimento hoje, amanhã a gente ia ligar 5 canais de televisão, 4 jornais, ia mover mais ou menos as mesmas coisas, discutir e tal. Hoje tem um acontecimento hoje, daqui a um minuto tem 47 milhões de interpretações distintas, você pode escolher a sua, né? Inclusive se é fake news, você pode ficar na sua tribinho ali e tal. E acho que isso torna difícil qualquer tipo de sistema político. Por isso que quando ele perguntou, eu falei, não sei para onde vai, né? Uma hipótese sempre podemos voltar para trás. E acho que tem muitos indícios que o século XXI é um século que não está indo muito para frente, né? Parece que tem uma sensação que estamos recuando em algumas questões, né? Mas esses recuos me parecem que não tem como se sustentar por muito tempo, né? Então, enfim, o tom geral do que eu queria dizer é que eu realmente não sei o que vai acontecer, mas o que eu sei é que nós estamos, também essa é outra coisa que eu repito para meus alunos, estamos num momento de transição, mas não sabemos para onde. Estamos no meio da transição. Esse é o problema de estar no meio da transição. Nossos avós, nossos filhos e netos, daqui a 20, 30 anos, vão poder olhar e falar, foi isso que aconteceu. Mas a gente ainda está com dificuldade. Pois é, né? Quem viver verá, né? Quem viver verá. Professor Carlos Gustavo Poggi, muito obrigado pela sua participação aqui nesse nosso diálogo democrático. Eu agradeço muito aqui aos nossos consultores que participaram de mais esse programa e obrigado a você que nos acompanhou. Até o próximo Diálogo Democrático.